Faltando aí menos, ou um pouco mais, melhor dizendo, de um mês para o início do Campeonato Brasileiro. Enfim, nós vamos ter futebol aqui na Terra Brasilis, né? E, para quem diz, Diogo, mas tem um estadual, tá aí, o estadual está sendo jogado. Gente, de verdade, eu considero estadual algo que você vai tirar muito pouco aí de proveito de alguma coisa. É menos importante que uma pré-temporada. Algumas pessoas dizem pré-temporada. Eu costumo dizer que é menos que uma pré-temporada. Enfim, o Campeonato Brasileiro, sim, os mais importantes do mundo, onde você vai ver grandes confrontos de grande intensidade. E aí é onde a gente vai poder falar de campo e bola realmente. E aí, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, a gente já começa a projetar quem são os grandes players, quem vai disputar a parte de cima da tabela, a parte intermediária, a parte de baixo, quais são os grandes protagonistas e o papel de cada clube nesse Campeonato Brasileiro. Eu vou dar aqui minha opinião e elencar os critérios que eu estou considerando para embasar minha opinião. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer apoiar o crescimento do canal, se inscreva e ao se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é você deixar o famoso like, ou melhor dizendo, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente se você gostou de algo aqui ou não. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Desculpem. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Mais um ponto. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao grupo de membros do canal. Estou colocando lá uma série de vantagens exclusivas, como conteúdos exclusivos e uma maior interatividade com o canal. Então, não perca essa oportunidade, vá lá, se inscreva e venha participar dessa comunidade, dessa jornada com o canal Flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, quais são as grandes forças, ou melhor dizendo, qual é a relação de força do futebol brasileiro para esse ano de 2025? Temos grandes competições nesse segundo semestre ou a partir de março que se inicia, e dessas grandes competições, 3 se destacam, porque elas são todos os anos constantes e determinam quem são os grandes vencedores na temporada. São elas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Claro, tem o Super Mundial, bacana, importante, mas a gente sabe que de uma maneira factível, de fato, nós temos essas 3 competições que são os pilares do futebol brasileiro. E aí, quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, se a gente pegar o histórico desde que foi constituído pontos corridos, a gente vai verificar que os grandes clubes de grandes investimentos foram os clubes que mais pontuaram na parte de cima da tabela. Só que de um tempo para cá, não só os clubes de grandes investimentos pontuaram lá, mas também os clubes mais organizados. Por exemplo, o Fortaleza ele não está ali na relação dos maiores investimentos no futebol brasileiro, mas ele constantemente tem se consolidado numa posição de G6. Isso muito em função da sua organização, né, de pagar as contas em dias, os salários não atrasam, de tudo isso. Agora, se a gente for olhar, por exemplo, para o Corinthians, que é um clube que, apesar de estar todo desestruturado financeiramente, ainda assim faz gastos relevantes, então tem investimento muito alto, ele não configura ali na parte de cima da tabela nos últimos anos. Já faz um tempo aí importante que o Corinthians não é protagonista no Campeonato Brasileiro. Eu arrisco dizer que desde 2017, embora esteja na relação dos clubes que mais investem, né? Você vê como não é uma relação direta com a capacidade de investimento, porque o Corinthians ele investe, mas é um clube desestruturado financeiramente, desorganizado, que vive sofrendo transfer ban, que vive tendo suas contas bloqueadas pela justiça, e com isso atrasa o salário dos jogadores, dos funcionários, e tudo isso interfere no campo. Já o Fortaleza, que não tem uma capacidade tão grande de investimento, né? Mas é um clube muito organizado, então um clube que honra com seus compromissos, e isso, gente, interfere muito também na parte do campo e bola.
Então, em função disso, eu vou elencar aqui alguns clubes que eu considero que vão ser os protagonistas nesse ano de 2025. Quero saber depois se você concorda. Para mim, o principal deles é o Flamengo. Eu não vou me furtar de citar o Flamengo pelo fato de eu ser flamenguista, mas eu vou aqui elencar quais são os critérios que me fazem colocar o Flamengo nessa ponta aí. E começo pelo elenco. O elenco do Flamengo, ele é, com boa margem, o mais forte do Brasil. Se você pegar no ataque, onde o Flamengo sempre foi muito forte, ele tem jogadores, 7 jogadores ali, de um nível muito parecido. Tem ali o Luiz Araújo, tem o Bruno Henrique, tem o Plata, tem o Cebolinha, tem o Michael, tem o Matheus Gonçalves, tem o Pedro e tem o Juninho. 8, eu citei 7, né? 8, praticamente um time inteiro só de ataques. Peças que ele pode repor, alternar ao longo das competições. E isso é muito importante porque a temporada ela te apresenta muitos desafios, são 3 frentes dificílimas, que é a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ah, Diogo, mas o Flamengo sempre foi muito forte no ataque, mas a defesa sempre foi o problema. E é aí que é a fortaleza do Flamengo esse ano. Tem jogadores de excelentíssimo nível, jogadores de seleção, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz. Você tem um Vinha que está voltando de lesão, que joga como quarto zagueiro também na seleção uruguaia, joga como lateral esquerdo. Você tem o Ayrton Lucas, que até pouco tempo estava na seleção brasileira. Você tem o Wesley, que deve ir já para a seleção brasileira, está jogando um bolão, e na minha opinião, dos 5 melhores laterais direitos do mundo na atualidade. Você tem o Varela, que também joga na seleção uruguaia, que é uma seleção de ponta. Então você tem jogadores de seleção de excelentíssimo nível, em quantidade e com qualidade e diversidade tática. Esses, para mim, são os 3 principais pilares que norteiam o Flamengo. Quantidade de jogadores, qualidade e diversidade tática. Aí, você combinando isso com uma comissão técnica muito rica na questão de conteúdo tático, e aí eu vou entrar no Felipe Luiz, que para mim é o próximo ponto que condiciona o Flamengo a estar nessa posição destacada de favorito. Felipe Luiz, que é um técnico muito promissor, com muito conteúdo tático, e que já vem trabalhando esse elenco desde o ano passado, já validando com a conquista de um grande título, e provavelmente já vai ter o 3º título no intervalo muito curto de tempo, já que foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa e provavelmente vai ser campeão carioca. Então isso dá confiança e dá uma margem para ele avançar no seu trabalho sem muitos questionamentos, entende? Então essa combinação para mim coloca o Flamengo como grande favorito. Além do que, ele tem uma estrutura física de excelência, organização financeira, estrutura financeira e, ao que parece agora, uma estrutura organizacional do futebol mais bem definida com a nova diretoria. Então isso, na minha opinião, coloca o Flamengo como o grande favorito da temporada. Agora, ser favorito é uma coisa, confirmar isso, são coisas completamente diferentes. E o grande rival do Flamengo não surpreende, tá? É o que vem sendo nos últimos anos. O Palmeiras, se você observar, ele é protagonista em todas as competições que ele participa, desde a sua reformulação, né? Quando teve com Paulo Nobre, aí teve toda aquela reestruturação, e o Palmeiras se tornou um clube organizado e autossustentável do ponto de vista financeiro, uma grande potência. O Palmeiras não tem tantos grandes jogadores como o Flamengo, mas tem jogadores importantes, de excelente nível. Eu diria que o Palmeiras é um time com um elenco ali nota 7 ou nota 6,5. O Flamengo é um elenco nota 8, nota 8,5, 2 pontos acima do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um trabalho mais longevo, com uma comissão técnica muito bem qualificada, que é a comissão técnica do Abel Ferreira, que já conhece esse elenco, já trabalha com esse elenco e certamente consegue extrair mais desse elenco. Então já tem um trabalho a longo prazo, e um trabalho a longo prazo conta muito. Como eu disse, o Palmeiras ele vem se posicionando em todas as competições que ele participa já há alguns anos como um grande protagonista ao lado do Flamengo em todas que ele participa, né? Às vezes ganha, às vezes não ganha, é do jogo, mas ele está sempre ali brigando. Ano passado ele não ganhou, mas foi vice-campeão brasileiro, disputou até a penúltima rodada, se eu não estou equivocado, até a última rodada ou penúltima rodada disputou, se eu não estou equivocado, com o Botafogo. E aí o Botafogo eu vou tirar dessa relação de grandes forças de 2025, pelo menos até o momento é uma incógnita, porque o Botafogo como SAF é algo que a gente não consegue desvendar quais são os movimentos. Fez um time muito forte,
no ano de 2024, na minha opinião, muito em função de utilizar o Botafogo como barriga de aluguel para driblar o fair play financeiro da Europa e depois passar os jogadores para lá, exatamente o que aconteceu. Então perdeu parte das suas grandes estrelas e está um time sem identidade. Até o momento não tem nem definido quais são os técnicos, ou qual será o técnico que vai estar à frente desse trabalho. Os jogadores que ele trouxe para repor as saídas não são definitivamente do mesmo nível e perdeu muitos jogadores, né? Perdeu jogadores, não é só perdeu muito, perdeu jogadores essenciais, fundamentais, estratégicos nesse elenco. Então, o Botafogo, eu arrisco a dizer que vai brigar no meio da tabela. Não vai acontecer o que aconteceu com o Fluminense no ano passado, que após ter ganho uma Libertadores, brigou para não cair no ano seguinte. Eu não acredito que isso aconteça com o Botafogo, mas certamente ele desceu 2 prateleiras no seu elenco, não tem um técnico à frente agora. Então eu acredito que o Botafogo deva brigar ali no meio da tabela. Agora, uma força que eu entendo que vai ter no futebol brasileiro, que está se consolidando, é o Fortaleza, tá? Porque o Fortaleza ele vem trabalhando de uma maneira muito organizada no seu planejamento do futebol. Ele tem um técnico, o Vojvoda, se eu não me engano, está o quê? Há 4 anos no Fortaleza, ou próximo disso, 3 anos. É um trabalho também longevo, muito igual ao que acontece no Palmeiras. E o Fortaleza pode não ter a capacidade de investimento que tem Flamengo e Palmeiras, mas é um clube que tem um scout muito aprimorado, tem pessoas muito competentes trabalhando no scout. Os jogadores que o Fortaleza traz normalmente vingam, dão resultados, dão frutos. E ele consegue trabalhar dentro do seu orçamento. O Fortaleza ele promete aquilo que ele pode, sabe? Quando você vai para um lugar e aquilo que foi combinado se cumpre, isso é uma realização muito grande. Quando é o contrário, existe uma frustração muito grande. Então o Fortaleza ele apresenta muita organização, ele apresenta muito planejamento a médio e longo prazo. E falando isso no futebol brasileiro, onde 80% dos clubes trabalham no improviso, não tem uma gestão profissional, trabalham atrasando salários, todos endividados, sofrendo transfer ban, bloqueio na justiça, poxa, isso faz toda a diferença. Isso definitivamente coloca o Fortaleza, no mínimo, acima de 10, 12, 13 clubes do futebol brasileiro. Então eu acredito que o Fortaleza ele deva disputar de novo ali no G6, G4, porque é um clube muito organizado, porque tem bons jogadores que você descobre através do scout, e você também tem um trabalho longevo de uma comissão técnica muito competente. E o Fortaleza é um excelente exemplo de como você consegue ser competitivo no futebol brasileiro através de um trabalho sério, organizado, através do scout e da longevidade de uma comissão técnica. Muita gente fala que para competir com o Flamengo e Palmeiras, você tem que investir e que o Flamengo e Palmeiras acabam fazendo com que esses outros clubes investam sem poder investir, para que de alguma maneira acompanhem Flamengo e Palmeiras. Mas sabe, eu costumo dizer que cada um tem que trabalhar suas fortalezas. O Flamengo é a maior arrecadação porque tem um ativo que é o mais importante do futebol, que é a base de consumidores, ou vulgo torcedores. O Palmeiras tem outros ativos que ele consegue gerenciar para ter uma receita igualmente importante. Fortaleza não tem isso, mas ele tem outros ativos que ele consegue trabalhar e ele se posiciona como um clube muito competitivo no topo da tabela, e já não é de agora, já faz alguns anos. E isso faz muita diferença, isso tem muita relevância. Cruzeiro, que fez um gasto enorme, né? Ou pelo menos gastou mais do que poderia, segundo seu próprio CEO, Alexandre Matos, é um clube que eu acho que vai surpreender de forma negativa. Eu falo surpreender de forma negativa porque normalmente quando um clube tem um investimento muito alto se esperam coisas muito boas, mas eu acho que não vai ser o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro investiu mais no marketing necessariamente do que jogadores com uma grande utilidade, com necessidade técnica, né? Você trouxe jogadores que têm muito nome, mas que estavam em péssimos momentos nos seus clubes. Dudu era reserva do Palmeiras, Gabigol era reserva do Flamengo, Fabrício Bruno reserva do Flamengo, e por aí vai, né? Só nomes, marketing, mas, sabe, você não trouxe aquele jogador que aquela comissão técnica está precisando, aquele mapeamento por um modelo tático. Na verdade, o Fernando Diniz até já saiu do Cruzeiro. E o técnico português, o Jardim, que é o técnico português agora que está no Cruzeiro, é um técnico muito, mas muito bom, muito competente. Fez grandes trabalhos na Europa, no Mônaco,
inclusive ele que lançou o Mbappé no futebol mundial, foi naquele Mônaco dele, que foi semifinalista da Champions. Então, é um técnico de grande bagagem internacional e um técnico com grande conteúdo tático. A pergunta é, será que isso vai combinar com jogadores que estão acostumados a ter privilégios, que estão acostumados a serem escalados pelo nome, como Dudu, Gabigol, por exemplo? Será que vai combinar com o Jardim? Eu acredito realmente que não, e que o Cruzeiro fez um péssimo mapeamento e construção de elenco, na minha opinião. Nomes importantes, mas que não estavam vivendo um bom momento no futebol e que, na minha opinião, não se encaixam muito. Eu acredito que não vai ser não vai ter um bom resultado daí, mas vamos ver. O Atlético Mineiro é uma incógnita ainda para mim, porque precisou vender jogadores, já que está fora das grandes competições. Tem o Hulk, que absurdamente, eu não sei como esse cara se mantém no nível de competitividade lá em cima. Você vê o Hulk jogar, você não acredita que esse cara tem 39 anos, de fato. É um cara totalmente um ponto fora da curva, e só pelo Hulk estar aí no time Atlético Mineiro já pelo menos deixa o Atlético como incógnita, mas só o Hulk não é o suficiente. Perdeu o Paulinho para o Palmeiras, trouxe aí um jogador do Botafogo, esqueci o nome, mas jogador importante do Botafogo, que fez o terceiro gol na final contra o próprio Atlético Mineiro na Libertadores, acho que o Júnior Santos. É um jogador que eu acho que ele é superestimado, eu acho que ele joga muito reativo, mas não tem grande habilidade, não é um jogador com muita qualidade, mas vamos ver. De qualquer maneira, o Atlético Mineiro tem um bom elenco, né? Chegou à final de Libertadores, não perdeu tantos jogadores assim, perdeu praticamente só o Paulinho. Então, por si só, coloca o Atlético Mineiro ali, na minha opinião, entre os principais clubes que podem brigar no topo de tabela. Então, seria Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza, tá? E pode aparecer um ou outro como Internacional, né? Que pode não ter uma organização financeira muito legal, tá devendo todo mundo, mas com o Roger, que vem fazendo um bom trabalho, também tem um bom elenco, pode ser que surpreenda. Eu diria que são esses 5 clubes: Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Mineiro, Internacional. O São Paulo, para mim, vai ser mais do mesmo, é um clube que está se consolidando na parte intermediária da tabela. Não oferece muita coisa, sabe? Corinthians, eu acho que a desorganização vai acabar influenciando muito, embora tenha grandes nomes. Você está passando, o Garro está passando por um momento difícil, pessoal, e para mim é o grande nome do Corinthians, mas teve uma questão nas férias dele, um acidente que ele estava envolvido na Argentina. Eu acho que isso pode pesar, vamos lembrar que são seres humanos. O Depay é um jogador muito diferenciado para o nosso contexto, mas eu acho que a desorganização que acontece no Corinthians, envolvido nas páginas policiais, atraso de salário, aí para o Depay não pode atrasar, mas para os outros jogadores atrasa, eu acho que isso bagunça muito o ambiente e vai impactar. Não à toa o Corinthians tem disputado sempre na parte de baixo da tabela, no máximo na parte intermediária, quando muito, né? Mas é isso que eu acredito que vai acontecer. São os 5 clubes que eu acredito que vão disputar as primeiras posições nessa ordem: Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Atlético e Internacional. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Como eu estava dizendo, o Campeonato Brasileiro está começando. Enfim, vamos ter futebol, poder falar de campo e bola. Eu quero saber de você qual a relação de forças que você vê para esse ano de 2025. Opine aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like. Claro, se torne membro do canal e até a próxima.